Oi gente, adivinha quem está de volta? Meu Deus, faz 2 anos que eu não gravei nenhum vídeo em português. Agora que eu tô no Brasil, pra quem não sabe, agora eu tô no Brasil faz quase 3 meses. Eu decidi voltar no meu canal 2 anos depois. Então, eu vou tentar estar de volta de verdade, porque eu recebi vários comentários de vocês quando eu tava ausente. Eu quero agradecer vocês, porque o público brasileiro é o melhor. E eu quero agradecer vocês pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Faz alguns meses atrás, um ano, eu não lembro, que eu tenho uma pessoa que me deixou um comentário para me pedir de gravar um vídeo falando do casais interraciais na França. Eu acho que era uma boa sugestão. A França é um país da Europa, todo mundo sabe. Eu moro em Paris, eu sou de Paris, eu nasci em Paris. E lá é uma cidade multicultural, onde você pode encontrar de todas as origens. Eu não tenho a certeza que tem diferenças entre namorar dentro de um casal interracial aqui no Brasil e lá na França. Eu acho que as regras não são as mesmas, porque o povo é bem diferente também. E lá temos mais origens. Primeiramente, eu queria dizer que a cidade de Paris é uma cidade, é outro mundo dentro da França, para ser muito clara e transparente com vocês, porque a maioria das pessoas estrangeiras estão morando em Paris, em outras grandes cidades do país. E o resto do país é principalmente povozão, não sei se falar assim, só pessoas brancas, porque lá não tem trabalho, não tem vida, não é cidade, não tem festas, e ninguém quer morar lá. Então, na minha cidade, a questão do amor interracial é algo muito forte, porque a gente vem de todas as partes do mundo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nasceu na França, mas meus pais são de outras origens. Eu sou uma filha de imigrantes. Tem muitas pessoas que são filhos de imigrantes lá na França. Aqui no Brasil, a questão é totalmente diferente, porque aqui todo mundo é brasileiro. Lá na França, não. Por exemplo, eu sou francesa, mas as pessoas vão dizer você é francesa de pais imigrantes. Eles fazem a diferença. Se você não é branco, eles vão fazer uma diferença. Mas pra mim não tem diferença nenhuma. A única diferença que a gente tem com o povo branco francês é que a gente tem uma dupla cultura. Eu tenho quase a tripla. Como eu já falei nesse canal, a minha mãe é da Costa do Marfim, é um pequeno país da África. A mãe dela era da Costa do Marfim e o pai dela é brasileiro. Os meus avós são marfinense e brasileiros. Aí o meu pai é marfinense, 100%. E a diferença, como eu já falei, que aqui no Brasil todo mundo é brasileiro. Se você é descendente do italiano, descendente do africano, descendente dos índios, você é brasileiro e pronto. Lá não é assim. Então, por exemplo, os povos que tem lá na França, tem um povo africano, tem um povo do Caribe, tem um povo da África do Norte, Marruecos, Algéria, Tunísia, não sei, esses países, as pessoas da Ásia, China, Camboja, e somos de todas as partes. Tem também pessoas da América do Sul, como Brasil, como Colômbia, como Peru, Bolívia, tem de todas as partes. Cada um tem a sua cultura e também a cultura francesa. Somos bem misturados, sabe? A primeira pergunta que eu vou responder é que sim, tem muitos casais interraciais na França, porque a gente tem diferentes origens. Aí tem pessoa negra africana que vão namorar ou casar com uma pessoa do Caribe, uma pessoa da Ásia, ou com uma pessoa branca, ou tanto faz, mas tem muitas misturas. E eu acho que lá em Paris, na maioria dos tempos, que é uma coisa bem vista, sabe? Porque eu acho que temos uma política lá que é melhor de se misturar com outras origens. Mas pode ser uma coisa legal, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa ruim, porque tem choques culturais. Se você é uma africana francesa, por exemplo, e você vai casar com um cara do Marruecos, que é árabe, muçulmano e tudo, pode ser.
Mas pode ser que vai dar problema entre as famílias, porque tem muitos conflitos, por exemplo, entre os árabes e os negros. E pode ser um amor, pode ser, não sempre, mas acontece. Pode ser um amor impossível. E isso é um grande problema também se você for uma pessoa muçulmana, porque lá na França eles têm um grande problema com as pessoas que são de confissão muçulmana, de religião muçulmana, com um cara, uma mulher, por exemplo, muçulmana, com um cara branco, loiro, puro francês, pode dar problema também, porque o cara é branco, que ele não é muçulmano, ou pode ser que ele tem que se converter na religião muçulmana para ser aceitado da família. Não acontece sempre. É um caso que pode acontecer, porque em cada família tem tradições, tem culturas, tem religião e pode dar problema. Também tem muito racismo entre os casais, por exemplo, entre as famílias na maioria do tempo, porque os casais que querem casar juntos ou namorar, eles não têm problema a se amar, mas pode dar problema com as famílias que querem guardar as tradições. Isso é um grande problema. Ou a maioria do tempo, por exemplo, uma mulher negra com um homem branco pode ser uma coisa legal que as pessoas vão aceitar, porque tem muitas pessoas que querem uma criança mestiço, porque lá na França tá na moda de ter um filho mestiço. Eu acho isso muito estranho, muito bizarro. Mas lá é o sonho de várias pessoas de ter um filho mestiço com o cabelo cacheado. Lá tá na moda mesmo. Aí por isso que às vezes eu acho muito bizarro que as pessoas querem, não sei, namorar juntas só por causa disso. Como eu estou explicando, que lá tem muitos casais interraciais, porque lá tá na moda e é uma coisa muito bem vista, sabe, na sociedade. Por exemplo, se você é uma pessoa negra e se você se casa com uma pessoa branca, vai ser uma coisa muito legal para o seu status social. E se você quer crescer de status social, não vou dizer que você tem que casar com uma pessoa branca, não, mas tem pessoas que acham que tem que casar para subir de nível. É um pouco complexo para mim. Por exemplo, eu já namorei de tudo. De branco, de negro, de mestiço, de árabe, de tudo. Tem pessoas também que namoram por amor, porque pessoas que vão lutar para que a pessoa seja aceitada. A família dele, por exemplo, porque como eu falei, porque as pessoas viram para a França imigrar com a sua cultura. Eles viram na França com a cultura deles e para eles é muito complicado de ver a filha deles, o filho deles de se misturar com uma outra pessoa, sabe? Porque para eles é como perder a herança da bagagem cultural que eles trazeram com eles na França. Mas o que os pais imigrantes não entendem é que somos filhos de imigrantes. A gente nasceram num continente europeu e é quase óbvio que as pessoas vão se misturar, não sempre, claro que não, mas que os filhos deles vão ter outro gosto de pessoas, de ver o amor, de ver uma relação, de viver também uma relação, e que somos muito diferentes dos nossos pais e que às vezes é muito complicado de fazer aceitar para os nossos pais, de aceitar o nosso namorado, as nossas namoradas, sabe? É muito difícil porque eles não entendem, porque eles cresceram num outro ambiente. Aí pode ser um pouco difícil, mas depende das famílias também, depende também da abertura das famílias. Tem vários casais interraciais. Eu acho que tem mais casais interracial lá em Paris do que aqui no Brasil. Vai ter casais que se misturam, como branco e negro, não sei o que, tanto faz. Mas eu acho que aqui é uma questão de dinheiro. Aqui no Brasil é um status social. Se você for negro, o negra, é muito complicado para você de namorar com um homem branco, que é da zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. É muito complicado porque aqui é só questão de dinheiro. Lá na França também, em Paris também, mas não é tão forte. Não posso comparar porque são duas histórias diferentes, mas lá
Na minha cidade, na capital da França, tem muitos casais interraciais. Pode acontecer problema entre as famílias e também não. Você pode ser aceitado ou aceitada desde o início ou com o tempo, pode acontecer, ou nunca ser aceitado. Depende das famílias, da abertura das famílias. Às vezes é muito difícil. Lá também o racismo está bem tenso. A sua sorte ou não, mas depende das famílias e depende de tudo. E como eu falei também, e que lá também as pessoas gostam muito de crianças, filhos mestiços. E isso para mim, da minha opinião, é um problema, porque um filho não é um objeto, é uma pessoa. Não é uma moda de ter um filho com cabelo cacheado. Que é isso? Que absurdo! E também temos um outro problema que vocês aqui do Brasil chamam de palmiteiro. Lá também temos um grande problema do colorismo. Por exemplo, os homens negros, não vou falar de todos não, mas uma grande maioria dos homens negros da capital não querer namorar as mulheres pretas. Porque eles dizem que a gente é feia, que a gente é como selvagem, que a gente tem muito caráter, que a gente tem um caráter forte, que a gente parece com a mãe deles, com a irmã deles. E preferem namorar com as mulheres brancas ou as mulheres árabes ou as mulheres mestiças, mas as negras não, porque elas não são bonitas. Aí também isso é um problema, porque isso se chama colorismo. Também o ódio de si, eu acho que eu falei isso, que tá certo o que eu falei, e eles não enxergam o problema. Mas, por exemplo, eu não vou pedir o amor dessas pessoas, porque pra mim é uma perda de tempo, sabe? E não dá pra lutar contra isso, é a escolha deles. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre os palmiteiros franceses, porque eu posso falar muitas coisas sobre eles. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, que eu gravo esse vídeo, não se esqueça de me dizer isso nos comentários. E também, se vocês terem gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar um likezinho pra me apoiar no meu trabalho em português, porque pra mim não é fácil de falar em português, porque não é o meu idioma nativo. E também de me seguir no Instagram, me seguir no meu canal e até o meu próximo vídeo. Tchau!